Cerca de 14 milhões de eleitores vão às urnas hoje no Equador para eleger os cargos de presidente, vice-presidente, 151 deputados e 5 parlamentares no país. Ao todo, 16 candidatos concorrem ao posto da presidência, mas o pleito está polarizado entre o candidato da direita, o Daniel Noboa, e da candidata do partido de esquerda, Luísa Gonzalez. Na última quinta-feira, os dois concorrentes alertaram sobre possíveis tentativas de fraude. Apesar disso, cerca de 200 observadores internacionais vão supervisionar a votação. E sobre o assunto, a gente conversa agora com o analista internacional José Niemeyer, porque, como eu acabei de informar, as eleições elas estão polarizadas, são muitos candidatos, mas dois mais à frente, de campos ideológicos diferentes, assim como ocorre, tem ocorrido em outros países também. Qual a sua análise sobre esse contexto no Equador e a possibilidade também, até mesmo, um receio de fraude? Muito bom dia. Boa tarde, David. Eu estou agora em Roma, aqui na Itália. Eu estava em Israel, conversei com você essa semana e hoje estou em Roma. Então aqui é boa tarde, já estamos aqui no meio da tarde. É uma eleição complicada, com 16 candidaturas, e sempre o problema da milícia, ou da possibilidade de corrupção, ou da influência da milícia, dos grupos criminosos, tentando influenciar o resultado da eleição. Então me parece mais uma eleição complicada, que é o padrão dos países latino-americanos, quando você tem baixa transparência, até participação popular, mas muita corrupção envolvida no processo, você não consegue, a mídia não consegue cobrir como gostaria, principalmente as mídias locais, há ameaça de ambos os lados, e como eu falei, os grupos criminosos buscam interferir nesse processo, porque eles sempre buscam uma eleição que favoreça as suas práticas criminosas, ou que eles, pelo menos, tenham algum tipo de ligação com aqueles que são os candidatos. O crime organizado, cada vez mais, David, isso é muito grave falar, mas o crime organizado, cada vez mais, está participando da política quase de uma maneira direta, elegendo candidatos, financiando candidatos. E, no caso do Equador, a gente pode perceber que essa preocupação do atual presidente, que é candidato à reeleição e tem chance de vencer a eleição, a preocupação dele em fechar as fronteiras, em garantir o processo eleitoral, é porque há essa interferência, sim, do crime organizado nas eleições do Equador. Professor, bom dia. Ou seja, para pontuar e ficar bem claro, violência das facções e recessão, os principais pontos neste domingo para o Equador. São dois elementos, tudo bem, Liz? São dois elementos muito graves, Recessão, porque afeta aqueles mais humildes, da classe média para baixo, Geralmente eles sentem mais uma crise econômica, e a questão das facções tentando influenciar as decisões de governo, do governo atual e do governo que será eleito. Como eu disse, o atual presidente tem chance de reeleição. Talvez, nesse momento, para você tentar manter algum equilíbrio no Equador, talvez fosse interessante o Equador receber observadores internacionais. Aliás, a Organização dos Estados Americanos já deve estar enviando observadores para a eleição no Equador, porque quando você tem esses observadores, pelo menos você consegue ter uma noção mais abrangente de como foi o processo eleitoral em todo o território, porque esses analistas, esses observadores, eles têm essa expertise em perceber se as eleições estão caminhando de uma maneira institucional, diferentemente do que aconteceu na Venezuela, quando o presidente Maduro não aceitou esses observadores internacionais e fez um pleito muito administrado a partir do seu próprio governo. Bom dia, boa tarde para você, José Niemeyer. Muita gente se perguntando por que, se afinal Daniel Noboa foi eleito 14 ou 15 de outubro de 2023, ou seja, faz 1 ano e 4 meses, por que novas eleições agora no Equador? Elas já estavam previstas desde então? Elas estavam previstas, porque a situação é uma situação insustentável, de crise, então foram convocadas eleições. Esse é o problema de países como os países sul-americanos. Eu não vou ainda envolver o Brasil nisso, acho que o Brasil ainda não tem essa interferência
tão clara de grupos criminosos e mesmo de milícias no processo eleitoral. Temos na eleição específica para vereador, para alguns deputados, tal, mas não numa perspectiva da presidência da República, uma eleição presidencial. E essas eleições estavam previstas porque existe um clima de instabilidade, né? O presidente está fechando a fronteira, está convocando Forças Armadas. Se tem uma coisa que não combina com o processo eleitoral, é a convocação de Forças Armadas, porque isso, na perspectiva da oposição no Equador, também é visto de maneira muito negativa, porque você está quase que pressionando os grupos de oposição, os partidos de oposição, e o governo se utilizando das Forças Armadas para fazer essa pressão. Então, me parece um processo político e institucional muito que tende à gravidade no Equador. A gente tem que aguardar. E essa questão, tanto da participação das Forças Armadas, essa convocação extemporânea, como você mencionou, e aqui a gente está conversando, e também a participação, aí no caso, com corrupção, com baixa transparência, com interferência de grupos criminosos, me parece que é um teatro que está sendo formado de uma eleição muito, muito complicada no Equador. Professor Niemeyer, boa tarde. Você citou aí tanto a Venezuela quanto o Brasil, e a pergunta que eu tenho é justamente, são duas situações onde há envolvimento do crime. Na Venezuela, de uma forma muito mais grave, né, uma eleição absolutamente não legítima, sem nenhuma transparência, nós sabemos, inclusive, a pouca transparência que tem foi para saber que a eleição claramente foi fraudada, e no Brasil, uma forma de participação do crime organizado dentro do sistema, né? O sistema funciona, eles participam dentro das regras, financiando candidatos e colocando ali pessoas suas. Esse processo aí em Equador, que está hoje tomado por uma onda de violência, ele se parece mais com o da Venezuela, ou seja, com mais força e onde o povo fica mais tolhido, ou com o do Brasil, que é um processo mais de levar o povo a colocar o crime no poder sem perceber tão claramente? O povo vai sair desse processo machucado como na Venezuela ou acreditando como é aqui no Brasil, de que elegeram as pessoas certas? Mônica, excelente pergunta, mas é uma pergunta para uma tarde toda, né, inteira, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de como funcionam as bases do sistema político nos países sul-americanos e o Brasil um pouco à parte desse processo. Talvez o histórico da política latino-americana tenha características mais específicas em países como Peru, Equador, Venezuela, Argentina e outras características num país como o Brasil, que não é um país latino-americano, está na América Latina, está na América do Sul, mas é um país com outros, vamos dizer, predicados civilizatórios, né, com outras características civilizatórias. O processo político no Brasil me parece muito mais institucional do que os outros processos que a gente vê em alguns países da América do Sul. As instituições aqui são mais fortes. Seja no campo do judiciário, o próprio legislativo, no Brasil, inclusive o legislativo tem muita força, força institucional, e o presidente da República, nas eleições, quando é eleito no Brasil, geralmente ele é eleito com uma boa margem de votos e ele governa também com poder. Nos outros países, me parece também, tem uma outra coisa grave, é que são países, do ponto de vista econômico e social, com mais problemas estruturais. Por isso que eu falei que há uma diferença no olhar sobre a América Latina e no olhar com relação ao Brasil. São países com mais problemas econômicos e sociais. Isso reverbera na política. O Brasil está entre a 7ª, 8ª, 6ª economia do mundo. Então, isso faz com que o Brasil tenha uma base econômica forte, que distribua recursos para a sociedade, com as políticas públicas, independente do governo. Isso me parece que ameniza um pouco essa interferência daquilo que é ilegal no processo político. Agora, você tem razão. O Brasil também passa por problemas com relação à corrupção na política, né? Financiamento de candidaturas, interferência em algumas posições até do judiciário. A gente tem visto algumas reportagens nos últimos meses, mas eu acho que não é nada parecido com alguns países latino-americanos que têm um passado de governos autoritários, ditatoriais, e tem essa base econômico-social mais frágil. Isso acaba repercutindo nas questões ligadas à corrupção do sistema político, à baixa transparência, etc. José Niemeyer, analista internacional, né? Agradeço demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã e me despeço te desejando uma boa tarde, já que você está na Itália, né? Eu que agradeço. Um abraço a você e aos assinantes da Jovem Pan.